Resolva as inequações abaixo. Então, na letra A, nós temos a inequação x² menos 7x mais 10 maior que zero. E nós temos então que mostrar, né, quais são os valores de x que torna isso verdade, né, que torna essa inequação válida. Então, primeiramente, a gente vai fazer, né, o estudo do sinal da função, da equação de segundo grau. Então, a gente vai admitir, né, que x² menos 7x mais 10 seja igual a zero. Tá? Uma equação em que a gente vai determinar as raízes para poder fazer o estudo do sinal. Então, para determinar as raízes, a gente vai aplicar na fórmula de Bhaskara. Né? Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4a vezes c, dividido por 2 vezes o a. Lembrando que os nossos coeficientes, né? O nosso a é igual ao coeficiente que acompanha o x², que nesse caso é 1. O nosso b é o menos 7, que acompanha o x. E o c, que é o termo independente, é o 10, é a constante 10. E agora podemos aplicar na fórmula de Bhaskara. Então vamos ter menos b, então b é 7, vai ficar menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 10. Isso tudo dividido por 2 vezes o a, né? E o nosso a é 1. X é igual a menos 7, fica 7 positivo, mais ou menos a raiz quadrada, menos 7 ao quadrado, fica 49, menos 4 vezes 1 vezes 10 dá 40, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então, x é igual a 7, mais ou menos a raiz quadrada, 49 menos 40 dá 9, divide por 2. Continuando aqui em cima, nós vamos ter 7 mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, divide por 2. Assim, nós temos duas raízes, o nosso x' e o nosso x, duas linhas. Então, 7 mais 3 dá 10, divide por 2, dá 5. 7 menos 3 dá 4, divide por 2, dá 2. Tá bom? Então, aqui está as nossas raízes. E como que a gente vai fazer o estudo do sinal? Para fazer o estudo do sinal, pessoal, é muito simples, tá? Basta você construir apenas o eixo x, tá? Não é necessário o eixo y, tá? Eu posso até colocar aqui, né, a cargo de consciência, tá? Nosso y. E nós vamos então aqui colocar na reta de x, né, as raízes 2 e 5, tá bom? Podemos perceber que é uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o a é maior que zero, tá bom? Então é uma concavidade, perdão, é uma parábola desse tipo, tá? Não sei se o vértice de fato é nesse ponto aqui, mas isso não interessa para resolver a equação, tá bom? Por quê? Nós precisamos agora fazer o estudo do sinal. E o estudo do sinal é muito simples. Perceba que à direita de 5, a função ela está acima do eixo x. E quando está acima do eixo x, o nosso y é positivo. Então, à direita de 5 é positivo. Do mesmo modo, à esquerda de 2. Porque a função ultrapassa o eixo x e acima do eixo x, o nosso y é positivo, que é a imagem. Então, aqui também é positivo. Perceba que é negativo, né? Está abaixo do eixo x, os valores compreendidos entre menos 2 e entre 2 e 5. Então aqui nós temos, né, a imagem negativa porque está abaixo do eixo x. E abaixo do eixo x nós temos y negativo. Tá bom? Perceba que o exercício quer apenas os valores maiores que zero. O que é um valor maior que zero? É um valor positivo, tá bom? Então, quais são os valores que satisfazem aquela equação? Os valores à direita de 5, ou seja, maiores que 5, ou os valores de x menores que 2.
Então essa é a solução que a gente vai colocar. X pertence, né, aos reais, tal que x menor que 2 ou x maior que 5 é a solução da inequação que o exercício propôs. E com isso finalizamos o item A. No item B, nós temos a inequação x² menor que 9. E para resolver essa inequação, é sempre interessante a gente deixar o lado direito, né, nulo, ou seja, menor ou maior que zero. Por quê? Perceba, se a gente representar desse tipo aqui, né, colocando este 9, que é positivo, do lado direito, passando para o lado esquerdo, né, então ele vai ficar negativo, nós vamos ter a seguinte inequação, tá bom? Que é uma representação diferente da do enunciado, mas que representa, né, e que vai satisfazer as mesmas condições de x² menor que 9, tá bom? Eu apenas somei, né, nesse caso, subtraí de ambos os lados o 9. E ficamos com a seguinte inequação, x² menos 9 é menor que zero. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente fazer análise, né, do sinal, a gente vai querer saber se os valores são positivos ou negativos, né? Acima do eixo x ou abaixo do eixo x. Né? Positivo quando é acima, negativo quando é abaixo. Nesse caso aqui a gente pode ver que se a gente trabalhar com essa equação aqui, x² menos 9, nós temos que observar quais são os valores negativos, né? Menores que zero. Por isso que é importante você, né, transformar, representar a sua inequação quando, né, porventura tenha alguma constante diferente de zero do lado direito, sempre, né, representá-la com essa questão do menor ou maior que zero para você saber se é positivo ou se é negativo, tá bom? Igualmente ao item anterior, a gente vai trabalhar, né, x² menos 9 como uma equação, para a gente encontrar as raízes e determinar então, e fazer o estudo do sinal. Aqui nós não precisamos aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Porque nós temos aqui uma equação incompleta, tá bom? Então aqui basta você isolar o seu valor de x, tá bom? Nesse caso, você vai somar de ambos os lados 9, tá? E você fica com a seguinte equação. Esse termo aqui se cancela, né? E fica então x² igual a 9. Podemos aqui então extrair de ambos os lados a raiz. Nós temos então que módulo de x, né, porque raiz quadrada de um valor ao quadrado nada mais é do que módulo. E raiz quadrada de 9 é 3. Tá bom? Podemos também representar como x igual a mais ou menos 3. Okay? Então podemos agora desenhar, né, a nossa reta que contém x, e nós podemos então representar as nossas raízes nessa reta. Então uma raiz é menos 3, a outra raiz é 3. Como x, né, o coeficiente aqui, o nosso a, é maior que zero, nós temos uma parábola desse tipo aqui, com concavidade voltada para cima. Tá? Fazendo o estudo do sinal, a gente pode ver que à direita de 3 são valores positivos, porque a função está acima do eixo x. Entre menos 3 e 3 é negativo, porque a função está abaixo do eixo x, o nosso y é negativo. E à esquerda de menos 3, nós também temos valores positivos, porque a função está acima do eixo x. Como o exercício quer os valores menores que zero, ou seja, os valores negativos, a solução, né, da nossa equação está compreendida entre menos 3 e 3. Então a gente pode montar, né, espaço solução. X pertence aos reais, tal que x seja maior que menos 3 e menor que 3. Lembre, né, que aqui é menor, porque ele pediu os valores menores que zero. Se fosse, né, menor ou igual,
os 3 aqui, né, o menos 3 e o 3 entrariam, daí você colocaria menor e maior, você colocaria menor e igual. Tá? Como o exercício colocou apenas valores menores, então você não pode colocar intervalo fechado. Tá bom? Com isso, então, finalizamos o item B. Aqui está a resposta. Na letra C, nós temos a equação x elevado na quarta potência menos 15x² menos 16 menor ou igual a zero. Então, vamos similar, né, aos outros exercícios anteriores, o item A e o item B. Nós vamos encontrar, então, as raízes dessa equação. Perceba que agora não é uma equação de segundo grau, né, uma equação de quarto grau. Então, nós temos que observar outras formas de tentar encontrar essas raízes. E aqui a gente utiliza, né, digamos assim, um artifício bem interessante, que é a substituição, né, da variável. A gente vai substituir x² por t. Tá bom? Antes de fazer a substituição na equação, nós vamos reescrever essa equação do seguinte modo. X na quarta nada mais é do que x² elevado ao quadrado, porque 2 vezes 2 dá o 4. Menos 15x² menos 16 igual a zero. Agora a gente vai fazer a substituição, né? Onde tiver x² a gente vai colocar t. Então a gente vai ficar com a seguinte equação. Isso daqui é t, então vai ficar t elevado ao quadrado menos 15 vezes o x², que é o t, menos 16 igual a zero. Então perceba que aqui nós temos uma equação de segundo grau, tá? Em que a variável agora é t e não mais x. Mas a fórmula de Bhaskara também se aplica, né, independente da variável que você escolha, desde que seja uma função que possua, né, um termo, a variável, né, nesse caso aqui é incógnita ao quadrado, né, você pode então utilizar a fórmula como bem desejar. Nesse caso aqui o nosso A é o termo que acompanha o coeficiente t², nesse caso é 1. O B é o que acompanha o t, que nesse caso é menos 15. E o C, que é o termo dependente, que é menos 16. Tá bom? Então aplicando aqui na fórmula de Bhaskara, né, nesse caso não vai ser x, vai ser t, igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4a vezes c, dividido por 2a. Continuando aqui em cima, tá? Nosso t vai ser menos o menos 15, que é o nosso b, mais ou menos a raiz quadrada de menos 15 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 16. Isso tudo dividido por 2a, e o nosso a vale 1. Tá bom? Então, t vai ser menos com menos dá mais, então fica 15, mais ou menos a raiz quadrada de 15 ao quadrado, perdão, de menos 15 ao quadrado. Perceba que o termo está negativo, então quando você eleva ao quadrado fica positivo. E 15 ao quadrado fica 225. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 16 vai dar um valor positivo. Então 4 vezes 16 dá 64. Tá bom? Dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então aqui vai ficar 15 mais ou menos a raiz quadrada de 225 mais 64 dá 289, dividido por 2. Então, nosso t vai ser 15 mais ou menos a raiz quadrada de 289 é 17. Divide por 2. Então, aqui você vai ter t' e aqui t duas linhas. Então, você vai ficar 15 mais 17 dividido por 2. 15 mais 17 dá 32, que divide por 2 dá 16. E 15 menos 17 dá menos 2.
menos 2 divide por 2, dá menos 1, tá bom? Menos 1. Bom, agora vamos construir, né, o gráfico com o eixo não em x, mas em t, tá? Mas perceba que é o mesmo processo, né, anteriormente calculado. Então, uma das raízes é menos 1, a outra raiz é 16. Perceba que a nossa concavidade é voltada para cima, porque o coeficiente que acompanha o t é maior que 0, é 1, então a concavidade é voltada para cima. Então nós temos uma equação, né, uma parábola desse tipo, com concavidade voltada para cima. Então, como os valores à direita, de 16 estão acima do eixo t, nós temos aqui valores positivos. À esquerda de menos 1, nós também temos valores positivos, porque a nossa função está acima do eixo t. Já para os valores entre menos 1 e 16, né, nós temos valores negativos. E é isso que o exercício quer. Tá? É isso que o exercício quer. Ele quer os valores menores ou iguais que 0. Naquele caso, para x. Tá bom? Mas quando nós fizemos essa substituição, nós poderíamos também aqui colocar, né, menor ou igual que 0, porque a substituição foi relacionada a x e não altera em nada essa equação. Tá? Então, o que nos interessa são esses valores aqui entre menos 1, né, e 16. Então, a gente pode montar o espaço solução, tá? Espaço solução em t, tá? Veja bem, em t, nós temos t pertencente aos reais, tais, né, que t seja maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 16, tá bom? Se você apresentar essa resposta aqui para o professor, você errou, né? Ah, professor, então por que você colocou aqui como solução? Né, para a gente refletir. Nós estamos querendo, né, determinar o intervalo de x e não de t, tá bom? Então, é com essa solução aqui ainda não definitiva, tá? A gente pode dizer que de fato isso aqui é uma solução para esse caso aqui de t, mas nós queremos encontrar para x, tá? Então, eu vou apagar aqui. No próximo layout eu volto com essa solução para a gente fazer um estudo acerca, né, dessa substituição que a gente fez de x ao quadrado igual a t. Volto já. Então, pessoal, continuando, né, vamos verificar agora a solução em x, tá? Para isso a gente vai fazer análise nesses extremos aqui de t, tá bom? Ou seja, a gente vai igualar esses valores menos 1 e 16 nessa equação x ao quadrado menos t. Porque isso daqui são extremos de t. E a gente quer compreender a solução em x. Tá bom? Então perceba. Nós vamos ter, primeiramente, né, x ao quadrado igual a t. Então o primeiro valor de t que eu vou fazer a substituição é por menos 1. Tá bom? E aqui nós temos, então, extraindo, né, de ambos os lados a raiz quadrada. Nós vamos chegar que módulo de x é igual a raiz quadrada de menos 1. Tá? E aqui a gente pode ver, né, que não é possível encontrar algum valor de x que satisfaça essa equação. Né? Porque no campo dos reais, raiz quadrada de menos 1, né, não existe. Né? Por isso, então, que nós descartamos, né, esse valor de x ao quadrado menos 1. Para esse valor de x ao quadrado menos 1, não nos interessa, né, porque não existe no campo dos reais. Então a gente vai trabalhar agora com x ao quadrado igual a 16. Tá bom? Então, estabelecendo aqui a raiz quadrada de ambos os lados, né, para isolar x, nós vamos ter que módulo de x é igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Em outras palavras, x, né, mais ou menos 4. E assim, nós podemos então observar e destacar o novo conjunto de solução, tá bom? Para a variação de x, né, de x ao quadrado igual a 16, perceba que a equação que nós encontramos
que substitui esse termo aqui é x² igual a 16. Tá bom? Nós encontramos as raízes, é interessante colocar aqui, nós encontramos as raízes, que foi -4 e 4. Como o coeficiente que acompanha o x é positivo, nós temos uma parábola voltada para cima. A gente sabe que daqui os termos à direita de 4 são positivos, à esquerda de -4 também são positivos, e entre -4 e 4 são negativos. E são esses valores aqui que nos interessam, né? Porque tem que ser menor ou igual que 0. Então agora, né, após fazer então essa comparação aqui dos extremos, né, de t na função x² igual a t, nós podemos afirmar que a solução agora verdadeira, né, sem ser essa aqui mascarada, que a solução vai ser x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual que -4 e menor ou igual que 4. E com isso então finalizamos o exercício. E aqui está a resposta do exercício, né? Essa daqui não vale como resposta final. E com isso, então, finalizamos o exercício.